Então, Coronel Bezerra, afinal de contas, vale prisão nesses casos imediata? Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal dar um exemplo que as coisas estão mudando, justamente na decisão, que é difícil condenar a cúpula da política e corruptos de alto coturno, como são empresários. Então, é uma esperança também de que esse seja o caminho, colocar na cadeia os corruptos de alto padrão, né, como dizem. Exatamente. Quem rouba mais, dinheiro, né? Porque rouba do povo, então rouba uma quantidade maior, como a Mariane falou. O corrupto funcionário público, tal, ele vai facinho para a cadeia. Ou vai para a rua, perde o cargo, tal, entendeu? É difícil pegar os que levam muito dinheiro, milhões, né? Agora, milhões. você citando isso, até não fugindo do assunto, né? Mas às vezes a polícia, de repente, prende uma pessoa porque roubou uma manteiga e essa pessoa fica lá presa, né? Que aí eu sei que é um problema do judiciário ela não sair, né? Mas o ato de prender alguém que está cometendo um delito menor, não deveria, na verdade, antes ter um conhecimento maior daquela prova, daquele delito, como foi o caso desse rapaz que recentemente o Brasil ficou conhecendo, que é um grande violinista e maestro na Europa, e que ele foi preso porque era negro, estava passando no momento de um assalto, e aí a polícia levou ele, e ele teve que provar que ele estava indo para o conservatório estudar, né, o violino. Sim. E aí ele teve que tocar para o delegado. Mas até aquele momento ele foi humilhado, ele foi achincalhado. Isso é uma falta de preparo, é uma coisa que é individual, da personalidade daquela pessoa que prendeu. Como você vê isso? Eu vejo que isso é cultural. Isso é a cultura brasileira, né? Cultura latina, talvez. Porque em país sério também acontece. Nós tivemos caso recente na Europa que uma pessoa simples foi executada dentro do metrô, que é, aliás, um brasileiro. Na Inglaterra. Brasileiro. Então, realmente... Tivemos na Austrália recentemente. Há uma certa... um preconceito, certo? Com a aparência, jeito ou alguma outra coisa. Isso é natural também das próprias pessoas, do ser humano de modo geral. E o problema é quem tem autoridade, né? A autoridade tem que ter melhor preparo para abordar esse assunto e não causar uma injustiça. Talvez falte na formação, então, um pouco mais da polícia. Eu estou falando de um modo geral, não só no Brasil, mas estamos no nosso país, estamos falando da polícia aqui, de talvez um preparo psicológico, um preparo social um pouco mais profundo, porque nem todos têm o mesmo berço, nem todos têm a mesma formação, né? Então, estão ali talvez como pessoas sérias, mas vão cumprir aquela função talvez com excesso de autoridade por não estarem acostumados com isso. Eu acho que o enfoque é outro. Por exemplo, o policial, tanto o policial de rua, o policial militar, o investigador, o delegado, eles têm que cumprir a lei. Mesmo ele sabendo que o sujeito é um coitado e tal, se o delegado não autuou em flagrante, ele está prevaricando, está cometendo um outro crime de prevaricação. Exato. Então, ele tem que cumprir a função dele e manda para o judiciário. O judiciário é que vai julgar, vai analisar. Veja, um delegado, aqui em São Paulo, ele prendeu um desembargador bêbado. Aqui em São Paulo, foi em Santo André. Eu lembro disso. Um desembargador dirigindo bêbado na porta da delegacia. E que o enfrentou na hora, no momento. Ele levou o desembargador bêbado de porre para a delegacia, não é? Fez um boletim, chamou um parente para conduzir o carro. O desembargador, lá no tribunal, fez umas ligações para governador, sei lá o quê. Esse delegado foi para a rua. Foi demitido. Não, esse é o outro lado que realmente é um absurdo. Mas o que eu digo, Afanásio, é que, assim, quando você autuou ali o desembargador, sim, mas não vai humilhá-lo, falar. Agora, se for um pobre, isso às vezes é feito. Mas olha, esse negócio de humilhação, eu acho que há muita ficção nisso. Por exemplo, quando criaram a Delegacia da Mulher, contaram tanta bobagem. Não, porque a mulher é humilhada, a mulher vai à delegacia, fala que foi estuprada, ela é cantada. Mesquita, eu tenho 45 anos de reportagem de polícia. Eu nunca soube, e falando até com policiais da corregedoria, de uma mulher que tenha saído de uma delegacia e da corregedoria, olha, eu fui cantada, viu? Fui fazer uma ocorrência, me cantaram, passaram a mão em mim. Isso é mentira, isso é bobagem. Quer dizer, qual é o policial que vai fazer isso? É a mesma coisa, acontece um assalto com estupro, chega lá a polícia militar, depois vem a polícia civil,
O policial tem que conversar, tem que entrevistar a vítima. Quem foi, como foi, qual é a cor, como é que está vestido, como é que não é. Entende? Essa mulher que é vitimada, ela vai ter que se submeter a um exame de corpo de delito. Ninguém garante que quem vai examiná-la é uma médica legista mulher e não um médico legista. Então, quer dizer, tanta bobagem jogando na cabeça da mulher. Olha, não vá à delegacia, não faça isso. Mas, Afanásio, cuidado, existe. Porque existe também... Veja bem, nós não podemos achar que não existe totalmente, porque pode me acontecer. aponte um caso. Se nem a polícia registra... Eu acho então, que nós estamos falando entende? de consequência, mas a gente não fala por que isso acontece, correto? Ok, concordo com o Afanásio, tá? Mas acontece que o preparo desses caras nem sempre é bom, certo? A polícia é mal paga, mal orientada, mal selecionada, e hoje nós temos na rua aquela participação desse policial, fazendo muitas vezes cenas pirotécnicas, porque a imprensa é culpada também, porque a gente fica trazendo para a televisão a violência, mostrando coisas que não devem. Você liga a Globo às 7 horas da manhã, no jornal, 60% é polícia, é violência, é tudo isso. Aí, quando existe assim, vamos fazer uma reportagem, vamos, tá. Aí sai o cara para fazer a reportagem, certo? De um lado a polícia, de outro lado o bandido. E o jogo pirotécnico. Mas só um parênteses. Mas quanto ao tratamento... Sim, diga. É fácil falar que a polícia é mal preparada. Você conhece o programa de preparo do policial? Conheço. Você conhece? Conheço. Você sabe quanto tempo ele demora, o que ele aprende? Conheço. Bem, mas eu acho... Você talvez não conheça para falar assim, não conheça. Veja só, Roberto, desculpa. O preparo só se ensina a fazer a coisa correta na polícia. Não se ensina a fazer coisa errada. Por isso que eu disse que, às vezes, algumas situações são individuais. É daquela personalidade, como ele podia estar em outro emprego, em outra situação e fazer errado. E eu não estou dizendo que a polícia... A parte mais baixa, que é o soldado, que é o mais raso. É soldado, é o policial. Não deveria ser soldado, que você não está na guerra, mas é militar, está lá, militar. Ele é o mais baixo. Então, ele fica um ano e pouco, para poder já ter autonomia de fazer um patrulhamento. Ele fica... Qual é a profissão, tirando aquelas universitárias, tal... Que tem essa formação. Nível elevado, superior. Né? Mas para ser um técnico de policiamento na rua, ele tem o preparo. Ele só aprende coisa boa. Desde o tratamento, cidadania, respeito às pessoas, não é? A abordagem, tudo. Não há preconceito. Na corporação, nós temos... A maioria, ou seja, a maioria, quase a totalidade dos policiais saem do meio social. Eles são pessoas que estão procurando um emprego, são como todos, ou seja, filhos de operários, de funcionários públicos e tal, e aí vai. Então, a massa é essa. Mas eu acho... Nós voltamos a dizer que é cultural, propriamente, de modo geral. Eu acho que a seleção... Porque eu fui abordado 3 vezes na minha vida, eu estou omisso, ouvindo. Não vou dar detalhe de uma das abordagens, inclusive, que assim, e ficou muito na minha mente. Então, eu tive muita falta de sorte, porque eu fui abordado 3 vezes pela polícia no Rio de Janeiro, 3 vezes, e desenvolvi, sem pânico, sem charminho, sem nada, mas quando eu vejo uma viatura de polícia, que eu vou passar por ela, eu não sei o que me espera. Infelizmente acontece isso comigo e com as pessoas que me cercam. Então, assim, eu não estou generalizando, mas então eu tive muita falta de sorte. Já aconteceu comigo também, entende? Agora, eu não estou culpando a polícia enquanto corporação. Eu acho que há falha. E a falha não é da polícia, é do governador, que paga mal, que o policial tem um salário baixo, entendeu? Então, quando você vai fazer a seleção, é natural que quem se apresente é aquele pessoal que esteja... Mas é muito difícil essa questão de seleção. E mais o preparo. Um pouco difícil. Veja, não é difícil. Mas ao invés de você carregar milhões e bilhões para fazer uma Copa do Mundo, o Coronel Bezerra está dizendo. Eu quero segurança. Mas a polícia não prepara ninguém para ir lá e bater na mulher grávida, chutar o negro. Não é preparado para isso. Como nenhuma escola de medicina ou de enfermagem prepara um médico para matar um paciente. Veja só. Casos recentes, aí dessa semana, 15 dias,
Quer dizer, aplicar café com leite na veia de uma pessoa. Um enfermeiro faz isso. O meu irmão foi assassinado dessa forma. Doente, aplicaram também alimentação onde não devia. Verdade. Foi morto desse jeito. E há 15 dias aconteceu a mesma coisa lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, num aplicaram sopa e na outra mulher café com leite na veia. Quer dizer, é mau preparo, não tem fiscalização. Existem categorias que precisam ser muito bem formadas. Sim, o médico, sim. o professor, Sim. o policial. Porque o policial vai me dar segurança. Acabamos de falar o professor vai me transmitir acabamos de falar dessas falcatruas, falcatruas envolvendo juízes, desembargadores. O Lalau, juiz Lalau, está preso até hoje na casa dele, com 2 agentes da Polícia Federal dia e noite lá para que ele não saia de casa. Agora, sei lá se vai acontecer o mesmo com esse outro desembargador no Rio. Então, veja, não é nem dizer que, não, é uma questão de estrutura moral, de dinheiro. Não, é ser humano. E o ser humano, ele é podre, pobre e podre, Charles rico Davis, também, lamentavelmente. Você acha que no Rio de Janeiro a gente ainda tem esse diferencial da corrupção que tem sido em todo o país e partindo de Brasília sentenciada e as pessoas têm sido punidas? Você acha que isso ainda não está acontecendo na nossa terra? Evia, está acontecendo igual em qualquer parte. Porque a gente fala muito do Rio de Janeiro, né? E está falando de Rio de Janeiro, eu estou pensando aqui nos municípios. Eu estou falando de serem punidos as pessoas que agem dessa forma, policiais, empresários e políticos. Você acha que no Rio ainda está tendo essa, digamos, essa boa vontade da justiça com essas pessoas? Mas aí não é só no Rio de Janeiro, não acredito, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Não, mas as pessoas têm sido presas no país. Isso aí eu concordo com o Humberto Mesquita. O país está mudando. Isso tem acontecido de uma forma... Mesmo a polícia Você acha que no Rio ainda hein? existe um resquício pior disso ou não? Eu não vejo. Não vê? Eu não vejo. Isso que está acontecendo, por exemplo, com os Zweiter, né? E essa situação da Delta, você acha que isso vai acabar em samba ou você acha que isso vai realmente ter uma punição, vai ter um final feliz? Eu quero ser otimista, eu gostaria que não acabasse em samba, mas o tempo inteiro, estava sendo dito aqui ainda há pouco, se uma pessoa é pobre, se ela tem poucos recursos, para ela é tudo mais difícil. Para quem tem recursos é tudo mais fácil. Então, para mim, é no Rio de Janeiro, em São Paulo, é no Brasil. Isso é uma questão também que eu acho que é a longo prazo. A gente fica discutindo um fato que está acontecendo hoje, mas aí eu concordo. É uma questão de preparo que vem de lá de trás. E isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. O Disque Denúncia que você criou, Afanásio de Azade, que hoje é tão conhecido em São Paulo, ele hoje funciona para todo o país, no Rio também? Funciona para todo o Brasil. E no Rio você acha que esse funcionamento ele cumpre o seu papel, como em outros estados, assim como tem cumprido em São Paulo? Com toda certeza, porque o grande pulo do gato do Disque Denúncia foi não registrar o nome do denunciante. Não identificar o denunciante. E eu fui até processado, Mesquita, em 1980, quando criei o Disque Denúncia, fui processado aqui em São Paulo por gente das chamadas comissões de direitos humanos, que eles diziam que eu queria implantar o dedodurismo no país. Através do meu programa de rádio, em um mês, eu recebia as ligações dos ouvintes. Bom, porque ligava para a polícia na ocasião, eles queriam saber o RG da pessoa e o nome. Senão, ninguém anotava informação nenhuma. Eu comecei a captar para a minha produção as informações. Podem ligar para cá, me deem dica, aconteceu um crime em tal lugar, assim, assado. Eu quero a placa do carro, o apelido do bandido. Lógico, dava uma filtrada e passava para a polícia. Em um mês, nós ajudamos a Delegacia de Homicídios de São Paulo a esclarecer 21 assassinatos misteriosos. 21. Então, estávamos no caminho certo. Aí, aquelas correntes de proteção de bandidos, tá, isso é o dedodurismo, não pode, não sei o quê, papapá. Mas, felizmente, deu certo. Deu certo e hoje é um grande auxiliar, tanto da polícia de investigação como da polícia de rua. Eu acho que... E depois expandiu para o país todo. Eu acho muito bom Eu queria falar uma coisa, para não ficar aqui a impressão de que eu estou combatendo a polícia ou combatendo isso aqui. Não. Eu acho que o governante é o grande errado. Certo? Existem situações em que o governante tem que olhar com mais atenção. Tem que olhar para questão de segurança, questão de saúde e questão da educação. Entendeu? Se nós, ao invés de destinarmos as verbas que nós estamos destinando para essa Copa do Mundo, que é uma coisa vergonhosa, se pudesse colocar à disposição desses setores que a população exige, nós íamos ter muito melhor.
condições de segurança. E a polícia, eu quero deixar claro, dentro dessa linha de raciocínio, de que está mudando, a polícia tem corregedoria que faz um trabalho muito forte. Mas acontece que o policial ganha mal, não tem medo de enfrentar bandido. Mas aí é que está, Mesquita. Tanto se fala também de fiscais. Não, mas o fiscal ganha bem. E tem corrupto, ladrão, sem vergonha. Cadeia para ele. Mas aí que está. Então, por mais que se faça, é tal coisa, se ele ganha 10 mil, ele quer levar um padrão de vida de quem ganha 20. Se tem facilidade, ele quer meter a mão. Então é uma questão de índole, é uma questão de pessoa, de ensinamento, de família. Porque se o cara não é ladrão, você pode deixar, ele vai recolher, apreender 10 milhões, 1 bi e vai levar lá para a delegacia e vai apresentar. Agora, se é vagabundo, ele vai enfiar a mão no bolso do sujeito, vai pegar lá até um maço de cigarro. Então, o vagabundo tem em todo lugar, em toda parte. Aliás, quem disse que a arte não imita em nada a realidade, né? Afinal, que filme de ação no cinema ou na TV teriam assistido os quadrilheiros do último final de semana que roubaram milhões dos cofres da Protege Segurança em Santo Amaro? Para se inspirar em ter acesso ao local usando um ônibus com furo no piso, roupas de mergulhadores e as galerias de esgoto. Meu Deus do céu, isso parece um roteiro mesmo, só que ao contrário dos filmes, os vigilantes estavam atentos nas câmeras do circuito interno e não mais que de repente perceberam um punhado de amigos do alheio dentro do cofre forte, ocasião em que acionaram a polícia. Bem feito! Mas é muita coragem, não é, Maria? Coragem, cara de pau, estratégia. Muita estratégia, né? Porque para se analisar, montar esse projeto, né? Acho. Meu Deus do céu, é confiar demais, né? Mas eu acho que as coisas estão mudando mesmo, né? Você imaginou que logística? Quer dizer, tiveram que descobrir o quê? A planta do lugar. A planta. Agora, para mim, tem gente de dentro que indica. Alguém ajudou. Sempre. Vamos ver essa matéria. Estas imagens exclusivas mostram o momento em que o motorista do ônibus usado no roubo perde o controle do veículo e bate num poste. Repare que um carro não percebe a presença da viatura da rota e passa no meio do fogo cruzado. Funcionários e clientes deste posto de combustível correm para se esconder quando os bandidos começam a trocar tiros com a polícia. O ônibus era uma peça fundamental para o plano dos assaltantes de chegar até o cofre desta transportadora de valores que fica na zona sul de São Paulo. O veículo, que tinha um fundo falso, foi usado pelos ladrões para encobrir este bueiro, que em linha reta fica a 130 metros de distância da empresa. Os bancos foram retirados e, através daquele fundo falso, os indivíduos tinham acesso à boca de lobo, ao esgoto. Usando roupas de mergulho e botes infláveis, os bandidos percorreram as galerias subterrâneas. Durante pelo menos 2 meses, eles cavaram um túnel de 15 metros até a sala onde fica o cofre da empresa, de onde levaram cerca de 14 milhões de reais. Muito bem planejada, com um bom investimento, porque tinha o ônibus, tinha os botes infláveis, máscaras, ferramentas. A presença dos assaltantes disparou o alarme. A polícia foi acionada e surpreendeu a quadrilha, que se preparava para fugir. Na troca de tiros, 2 bandidos foram mortos. Um terceiro criminoso morreu ao ser atropelado pelo motorista do ônibus, Marcelo Adelino de Moura, que foi preso. Você participou do assalto? 4 integrantes do bando conseguiram fugir em um carro roubado, mas a polícia suspeita que outros possam ter escapado pelo esgoto. Dentro do ônibus estava todo o equipamento usado pela quadrilha, além de um fuzil, uma pistola e munição. Muitas notas ficaram espalhadas pelo esgoto, mas, segundo a empresa, todo o dinheiro roubado foi recuperado. Um dos mortos durante o roubo de ontem, Ricardo Pereira dos Santos, havia sido condenado pela tentativa de assalto às agências do Banrisul e da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre em 2006. A polícia agora investiga ligações desta quadrilha com invasão ao Banco Central em Fortaleza. Bandidos cavaram um túnel até o cofre e fugiram levando mais de 165 milhões de reais, o maior roubo da história. Bom, gente, isso um assunto puxa o outro, né? E como eu falei, um dos principais assuntos hoje do dia seria justamente sobre o governo Alckmin sendo refém do PCC. Prato cheio para você, né, Humberto Mesquita? Mas todos nós somos reféns do PCC. Aparentemente o governador Geraldo Alckmin perdeu mesmo assim o seu controle, né, com relação à situação.
né? E isso é algo bem sério, né? Porque, na verdade, sobre a violência criminal no Estado, o Ministério da Justiça, ele ofereceu vagas em suas penitenciárias federais, olha só, gente, em suas penitenciárias federais, para transferir para longe de São Paulo, os cabeças do primeiro comando da capital, o PCC. A ideia é remover líderes das facções criminosas para unidades bem distantes do Estado. A exemplo do que aconteceu em Alagoas, que exportou 21 presos perigosos e reduziu em 15% a taxa de homicídios em 90 dias. Autoridades, entre aspas, paulistas, temem que, se essa transferência dos chefões do crime organizado ocorrer, poderia levar a facção a ter represárias semelhantes ao ocorrido em maio de 2006, quando foram atacadas bases da PM e executados em diferentes pontos do Estado policiais civis e militares, agentes penitenciários e guardas civis. Coronel Bezerra, o senhor acha isso mesmo? Isso é uma realidade, não é? E uma medida, essa proposta da mudança dos chefões que estão na cadeia, eles continuam mandando seus recados, suas ordens, não é? Seus comandos internos. É uma medida, mas é muito pouco para ajudar a combater o crime organizado. É muito pouco. Há necessidade de outras medidas. Uma delas é ampliar, se é que já está funcionando, eu acredito que está falhando, o serviço de inteligência. Deve-se saber cada passo, porque em cada cantinho da cidade, em qualquer cidade, há um policial militar. Qualquer cantinho. Imagina os confins do Brasil, aí, falando de São Paulo. Sim. Qualquer lugarzinho. Pensa lá num cantinho, há um policial militar. Ele é conhecido e conhece também. Então, o serviço de inteligência é captar essas informações e saber quem são realmente. Quem se mexer, você é o quê? Eu sou traficante, o traficante, o policial sabe quem é. E catalogá-los todos e tê-los sob controle. Hoje tem escuta. Quando interessa politicamente, não escuta até o papagaio falando pelo telefone. Então, por que não essa organização criminosa, que ela não é difícil de ser dominada? Há que se tomar medidas sérias e orientação da corporação aos policiais para não estimular. Porque está muito fácil, os delinquentes estão muito ousados. Mas estão com um armamento muito poderoso, com facilidade em mãos. Mas há que se ter coragem política. Sim. Coragem política. Em 2006, como você disse na chamada, em maio de 2006, o que o governo fez para que o PCC acabasse com os ataques? Foi negociar com o PCC, foi se render ao PCC. Um coronel da PM, um delegado de classe especial pegaram um avião aqui em São Paulo e foram lá para o presidente Venceslau falar com Sua Majestade o Marcola, o chefe do PCC. Fizeram aqui o que o Brizola fez no Rio também. Foi. Com o Comando Vermelho. Não pode subir morro, polícia não pode subir morro. Então, lamentavelmente... Tem que pedir licença para bater na porta do bandido. Posso entrar? Não, e veja só... Cumprir minha lei? Haviam rebeliões praticamente mensais, semanais, não há mais rebelião. Sim. Qual é o preso que não quer fugir da cadeia? Agora, como há esse acordo, lógico, não é um acordo registrado em cartório, mas há sim, essa combinação existe. Tanto que o bandido, ele tem... sério, hein, Afanásio? Claro que é, perigosíssimo. Ele tem a visita íntima a hora que ele quiser, porque antes era só no dia de visita, uma vez por semana. Eles conseguiram visita íntima a hora que quiser, eles conseguiram telefones, então esse negócio, não pode ter. Eles têm telefones à vontade, telefone até via satélite. Me diga uma coisa, e você acha que parcela dessa culpa está nas associações, que são dignas e íntegras e que prezam realmente a cidadania, mas você acha Quais associações, desculpe? Ligadas aos direitos humanos? Não me responde agora não, depois dos comerciais.